Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcelo Cical. No vídeo anterior, vocês puderam acompanhar a trajetória da minha vida particular até a minha conversão. Mas antes de darmos início ao nosso próximo filme, dê o seu like, faça seus comentários, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu postar novos vídeos. E compartilhe nas suas redes sociais, pois isso é muito importante, pois todos os vídeos desse canal são feitos para abençoar pessoas, e eu acredito que também é o seu objetivo. Bem, agora vamos lá. No vídeo anterior, você viu que muitos dos detalhes eu fiz questão de frisar com letras grandes, e isso é um detalhe muito importante. O 12 de outubro, a palavra Amazônia, criatividade, riqueza, pobreza, hierarquia e submissão. Tudo isso é fundamental, pois são baseados nessas palavras que irei fundamentar esse projeto. Mas agora vamos para o vídeo da sequência da minha história. E por mais que você ache chato essa sequência de vídeos da minha história, quero te dizer uma coisa. Todo esse início de vídeo aparentemente chato será muito importante para o entendimento de todo o conteúdo, e assim como aqueles filmes que, se você não prestar atenção no início dele, você não vai entender o seu fim. Então, preste bastante atenção nos detalhes destes vídeos. Aí você vai entender o propósito final. Que Deus te abençoe. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem, eu estou aqui num local onde muitas das coisas que eu falei no vídeo passado aconteceram e estão acontecendo aqui nesse lugar. Uma das coisas principais é o aquário que você viu, que no meu vídeo anterior eu relatei um sonho desse aquário. Em 2022, quando nós estávamos passando pela pandemia e eu vim de Urucará para Manaus, e aí eu tive uma ideia de fazer com que o ambiente aqui da chácara se tornasse um ambiente mais bonito, né? Mais apresentável. E aí certamente eu dei uma ideia para o apóstolo para ele fazer um certo tipo de investimento em relação a um aquário. E aí falei para ele, né, ele ficou pensando, e aí depois, após a pandemia, eu voltei para a chácara. Aliás, após a pandemia eu voltei para Urucará e fui embora. E depois de eu estar lá, ele fez exatamente do jeito dele. Eu não dei explicação, não dei medidas, eu não dei ideia. Só falei que ia ser legal se nós fizéssemos um aquário aqui nessa chácara. E aí, quando eu estava em Urucará, ele mandou uma foto que estava construindo esse aquário. E esse aquário, eu não falei nada para ele, ele fez muito parecido com aquele igarapé que eu havia falado, que ao redor do igarapé tinha um vidro. Não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe. E esse igarapé, na verdade, se transformava como se fosse um grande aquário. E ele fez exatamente, vocês estão vendo no vídeo aí, esse aquário. E hoje nós encontramos nesse aquário vários tipos de peixe, inclusive aquele peixe alaranjado, que é esse que vocês estão assistindo aí, né? Peixe muito bonito. Mas indo para frente, a partir de 2000, né? Quando eu ainda era novo convertido, eu participei também de um grupo de dança, porque como eu havia saído do boi, e eu precisava ocupar minha mente, porque eu era novo convertido e eu não queria abandonar a igreja. Então eu procurei fazer várias coisas dentro da igreja, e uma das coisas foi entrei na escola de música, a qual o pastor Mica me deu aula de técnica vocal, e ao mesmo tempo eu adentrei num grupo de dança. Então esse grupo de dança, eu na verdade nunca havia dançado na vida, né?
eu comecei a dançar, isso com 27 para 28 anos de idade. Comecei a dançar, né, para tentar me firmar, para eu ter a minha mente totalmente ocupada. Então aprendi a dançar, né, e nós usávamos a dança para fazer evangelização, nós evangelizávamos, né. Nesse processo surgiu uma peça, ou tipo um musical, chamado Vitória da Cruz, e aí eu pude produzir essa peça da Vitória da Cruz, de uma música do Diante do Trono, né? E aí foi um sucesso esse musical, e aí a igreja começou a me conhecer na área artística, e a partir daí o apóstolo Raimon me colocou à frente da evangelização e da rede de jovens da época. E aí eu comecei a trabalhar fazendo evangelização, fazendo com que os cultos se tornassem cultos criativos, e foi uma sensação no momento, e a nossa igreja começou a ter uma característica bem artística devido a esse dom que Deus me deu. Como eu contei no vídeo anterior, que quando eu era criança eu tinha uma mente muito criativa, né? Entrei no boi por causa da criatividade. Então agora eu uso toda a minha força, eu uso todo o meu conhecimento artístico agora e transformei daquilo que era maldição para bênção. E agora usando todo o meu conhecimento a questão da arte, da criatividade, para fazer algo diferenciado para Deus. E aí eu comecei a fazer peças e danças, porém eu não tinha técnicas. O apóstolo Teté, na época era o pastor Francisco, viu essas características em mim e começou a investir. Foi quando ele me enviou, juntamente com o Jamie, para Belo Horizonte, e lá na Jocum de Belo Horizonte, mais especificamente em Contagem, na cidade de Contagem, na Jocum, que foi a primeira base missionária da Jocum, se eu não me engano, no Brasil foi essa. E lá eu passei 3 meses aprendendo a fazer evangelismo criativo. Lá eu aprendi a fazer técnica de dança, né, balé contemporâneo, clássico. Começamos a aprender a dançar hip hop, técnicas de teatro, né, como fazer trabalhos manuais. E ali aquele período foi muito importante para mim. Porém, nesse período da Jocum, que era uma base missionária, e existiam vários jovens que faziam missões em várias partes do Brasil e até fora do Brasil, na Europa, e por aí vai. Porém, eu comecei a perceber que alguns desses jovens, e eu comecei a ter relacionamento com eles, me falaram que estavam voltando para as suas igrejas. E aquilo me chamou a atenção. E provavelmente esses jovens não iriam mais fazer missões. E eles estavam ali para fazer missões. E eles estavam com o coração totalmente queimando para isso. Porém, infelizmente, eles teriam que voltar para suas igrejas. E eu perguntei o motivo que eles estariam voltando para suas igrejas. E foi literalmente aquilo que me chamou a atenção. Eles não tinham dinheiro para pagar, para fazer um curso na Jocum ou ser missionário na Jocum. Você tem que pagar para fazer missões. Você tem que pagar para aprender, né? Pagar para aprender até vale a pena, porque os professores são remunerados. Porém, pagar para fazer missão, aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei como é que eles se mantinham ali. Então, membros das suas igrejas, de onde eles vinham, da cidade que eles vinham, mantinham eles lá, dando oferta, dando o chamado mantenedores, que eram das suas igrejas. E aí, quando esses mantenedores não tinham mais como mantê-los ali naquele local, eles faziam, infelizmente, o cancelamento da sua inscrição ali na Jocum, tinham que voltar para sua cidade, tristes, né, porque não iam mais fazer essa missão, porque outras pessoas que os bancavam não estariam mais bancando. E aquilo ali ficou na minha mente. Fomos então, depois de 2 meses de treinamento intensivo, nós acordávamos 6 da manhã, dormíamos 10, 11, às vezes meia-noite, fazendo trabalhos, fazendo justamente com que o curso se tornasse viável para nossas vidas. E nós viemos de lá com uma bagagem muito grande, eu e o Jamie. E aí nós começamos, assim que nós chegamos, nós fundamos o Aliarte.
Nós fizemos um intensivo com alguns jovens que estavam na igreja e nós passamos o máximo possível que nós aprendemos para esses jovens. E nós fundamos o Aliarte. O Aliarte, quando ele foi fundado, ele tinha um objetivo: edificar a igreja, adoração, evangelização e principalmente fazer missões. Nós fazemos missões ao redor de Manaus mesmo, né? Ao redor de Manaus, aqui nós temos várias tribos, várias comunidades que precisam de ouvir a palavra de Deus. Então o Aliarte, ele ia e fazia isso aí naquela época. Isso foi de 2002 até 2004, nós exercemos a nossa missão ali e foi um sucesso. Voltando para Jocum, depois que nós fizemos o curso e fizemos o prático, nós fomos fazer o nosso prático em Cascavel, no Paraná. E nós rodávamos aquela área de Cascavel, fomos até Foz do Iguaçu, até o Paraguai, fazendo evangelismo. E foi uma bênção para mim e para o Jamie. Nesse período, até então minha noiva, a Elisângela, ela estava preparando o nosso casamento. Então, quando eu voltei desse processo, voltamos em novembro de 2002, quando foi dia 27 de dezembro de 2002, eu me casei com aquela que seria a mãe do meu filho, seria a minha esposa. E foi um período muito legal entre eu e minha esposa. Em 27 de dezembro de 2003, eu com um grupo de jovens já casado, fizemos um musical. Então, foi o primeiro musical que eu produzi na Igreja Aliança, né? Foi um musical de final de ano. Nesse musical, Deus me deu uma visão a respeito disso que eu estou vivendo a partir de hoje. Foi justamente o projeto de missões itinerante, foi o que Deus falou. Eu peguei, reuni os jovens ao meu redor e comecei a compartilhar o que Deus estava compartilhando comigo. Aqueles jovens ficaram maravilhados e eu disse, precisamos fazer algo, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender mais sobre Deus, nós precisamos ser empresários, nós precisamos ser totalmente autônomos financeiramente para que no futuro esse projeto seja viável. E aí alguns jovens foram estudar, né? Alguns estudaram e hoje são professores, desses jovens são professores de inglês, alguns desses jovens já foram para os Estados Unidos, alguns deles inclusive moram hoje nos Estados Unidos por causa dessa palavra. Alguns jovens desse meio se tornaram empresários, né? E, inclusive, alguns deles vão me ajudar nesse projeto. E outros jovens foram para o seminário comigo também e aprenderam juntamente comigo sobre a palavra de Deus. Porém, como eu vivia, muito envolvido na obra de Deus, fazendo missões e evangelização e trabalhos específicos na igreja, eu deixava em segundo plano o meu casamento. Isso foi enfraquecendo as raízes do meu casamento. Quando o apóstolo percebeu essa dificuldade minha, pegou eu, a Elisângela e mais um grupo de jovens e enviou para Guarapari. O objetivo de nós irmos para Guarapari primeiro foi talvez restaurar ou talvez fazer com que o meu casamento não se rompesse. E foi um período para mim, para minha esposa, muito importante. Nós fomos para Guarapari em 2004 com esse grupo de jovens e lá nós aprendemos algo que até hoje faz parte da minha vida. No seminário nós aprendemos uma base bíblica muito importante. Vou contar uma história para vocês. Hoje, a minha vida sentimental ou de relacionamento com a minha esposa
infelizmente, acabou o nosso relacionamento depois de alguns anos. Mas não foi por causa da palavra de Deus, não é nada. Foi justamente porque a minha esposa não queria mais conviver comigo e eu respeitei. E não tem como a gente viver com uma pessoa que ninguém quer. Então, o próprio Deus respeita as nossas decisões. Então, eu respeitei a decisão da minha esposa. Infelizmente, nós nos separamos. Porém, as nossas vidas, elas 100% a minha e da Elisângela é em prol do nosso filho, porque ele não tem culpa de nada e nós trabalhamos em prol dele. Nós temos nossas dificuldades, nossas divergências, é natural, porém, o nosso filho, para nós, é algo fundamental, porque ele tem um objetivo na Terra e nós queremos fazer com que esse objetivo seja real. Porém, o que eu queria falar é o seguinte: caso eu não tivesse um projeto que Deus me deu logo que eu me converti, caso eu não tivesse a convicção de que esse projeto fosse acontecer, caso eu não tivesse a fé que esse projeto um dia aconteceria, eu vou falar uma coisa para vocês: seria muito difícil eu continuar andando com Deus. Porém, o projeto me manteve de pé. E eu hoje estou iniciando esse projeto justamente porque eu acredito que Deus, quando falou há 24 anos atrás comigo, Ele tem o objetivo e Ele tem pressa. Se você que está assistindo esse vídeo não tiver um projeto de Deus, se você que está assistindo esse vídeo não tiver um propósito, se você que está assistindo esse vídeo não souber desse propósito, certamente você vai ter uma vida cristã fragilizada. Jesus falou que nós devíamos construir a nossa casa na rocha. E essa rocha é o próprio Jesus. Ou seja, é um projeto que Deus nos deu lá em Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus estava ali falando do projeto de salvação do homem. E esse projeto, depois de 4.000 anos, se concretizou. E Jesus veio para morrer por mim e por você. Durante o processo de Jesus na terra, se ele não tivesse esse projeto, se não soubesse desse projeto, se não tivesse praticado esse projeto, no percurso que nós conhecemos, a caminhada de Jesus, que não foi fácil, imagina você ser açoitado por algo que você não fez nada de errado. Imagina você carregar uma cruz que não era sua. Imagina você entregar sua vida por muitos que não mereciam essa vida. Se Jesus não tivesse um projeto de salvação, ele certamente não serviria, ele não teria feito, ele não teria tido êxito nesse projeto. Um projeto faz com que a gente se torne forte. Pense nisso. E esse projeto que Deus me deu há 24 anos atrás, eu sei que ele vai acontecer. Eu consigo visualizar que esse projeto, eu vou fazer com que milhares de pessoas sejam abençoadas, porque foi o que Deus falou. Agora, eu tenho dinheiro, eu estou vendo alguma coisa, eu tenho alguma coisa palpável para que esse projeto se torne viável? Não! Eu tenho a convicção, mas eu tenho principalmente a fé. Eu tenho as conexões, que são pessoas certas, que ao longo desses 24 anos Deus me deu para que hoje esse projeto se tornasse viável e se tornasse eficaz. Porque não é só fazer com que um projeto ele se inicie. Esse projeto tem que ser eficaz. Então eu tenho a convicção, eu tenho a fé, que é principal, e eu tenho as conexões, que são as pessoas que lá atrás eu venho semeando na vida delas, eu venho mostrando para que eu vim e eu hoje vou executar. Eu estou nesse processo de execução desse projeto. Eu estou falando isso para você
porque durante a sua caminhada vão acontecer coisas. Durante a minha caminhada cristã aconteceram várias coisas para tentar me tirar do foco, para tentar me tirar da situação. Não foi fácil. Não está sendo fácil eu hoje estar só. Porém, eu vou usar tudo aquilo em prol do reino de Deus. O meu líder maior aqui na terra, apóstolo Teté, ele sempre fala assim: começa com o que tem. E aí eu lembro quando Deus chamou Moisés, e Moisés começou a falar algumas coisas, tentando não fazer com que o povo do Egito saísse do Egito, e Deus falou para Moisés: Moisés, o que tem na tua mão? Ele disse: um cajado. Então é esse cajado que eu vou usar. E foi o cajado que Deus usou para libertar o povo. Então, Deus vai usar aquilo que você tem nas suas mãos para iniciar o projeto, para iniciar o processo e o projeto. O que eu tenho hoje? Eu só tinha um carro, peguei esse carro, vendi, eu tenho um projeto, as minhas coisas estou destinando elas e vou iniciar com o que eu tenho. Eu tenho saúde, eu tenho uma vida, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho um pastor sobre mim, eu não estou indo sem uma bênção. E é isso que eu vou usar. Eu tenho a rede social, eu tenho a tecnologia a meu favor. Então talvez Deus, durante esses 24 anos, estava me preparando como se fosse uma faculdade. E hoje eu me sinto preparado e capacitado para fazer esse projeto. Então, se você não tiver um projeto, e diante das dificuldades que você vai passar, é normal todo ser humano passar por dificuldade. O que vai te manter de pé é a fé que você tem em Deus, claro, em primeiro lugar, mas principalmente depois de Deus, um projeto. Faça projeto. Projetos que sejam favoráveis ao reino de Deus. Mateus 6,33 fala disso. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Faça um projeto em prol do reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É o que Deus está falando.